Treinamento de edifícios, aula 9. Nessa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre o ambiente na parte de modelagem de terrenos, topografias do edifícios. Edifícios Land é um software para projeto de espaços ao ar livre, jardins, áreas verdes, paisagismo, onde é possível obter desenhos detalhados dessas áreas de jardins e paisagismo, com as respectivas legendas de espécie de árvores utilizadas, móveis, e podemos exportar o resultado em formatos DXF, DWG e PDF. Para ativar esse ambiente, vamos pressionar aqui o ambiente de terreno. Então a gente percebe que se abrem duas novas janelas. Levantamento, onde basicamente nós vamos desenhar o perímetro do nosso projeto, importar curvas de níveis e trabalhar com a parte de inclinações, etc. E depois a gente percebe que alguns outros elementos estão vazios. Quando a gente passa para a guia levantamento, depois de ter modelado o terreno, aí a gente percebe que esses elementos vão ficar ativos. Tá? Então, no primeiro momento, vamos trabalhar aqui no nível de levantamento. Primeira coisa que a gente faz, desenhar o perímetro. Então, esse perímetro, quando eu clico em qualquer ponto na tela, eu tenho duas possibilidades. Ou eu desenho ele manualmente, ou eu posso importá-lo de uma região do Google Maps. A diferença é que se eu desenhar o perímetro, eu tenho que depois desenhar as curvas de nível. Se eu importar do Google Maps, automaticamente ele já importa todas as curvas que estão definidas no Google Maps. Aqui vamos trabalhar manualmente, desenhando o perímetro. Então aqui eu vou indicando para o software os pontos que fazem parte do meu projeto. Então aqui eu posso terminar, finalizando. Então desenhei agora esse perímetro. Se eu clicar aqui, tem a possibilidade de trabalhar com cantos arredondados, definir como se fosse uma polilinha. Aqui eu tenho dados como comprimento, os ângulos, superfícies, área, perímetro e os materiais que são aplicados. Então, ou seja, se eu gerar agora um 3D, posso ver exatamente esse meu terreno, nesse caso está plano, já em 3D. Voltando aqui para a parte de levantamento, eu posso clicar em qualquer trecho. Então, por exemplo, esse trecho aqui, inserir o novo nó, fazer em arco, então, ou seja, eu tenho a possibilidade de ter todas aquelas modificações que nós já vimos também para qualquer tipo de polilinha dentro do programa. Então, também eu posso selecionar e aqui eu tenho as mesmas opções. Dando sequência, eu tenho a possibilidade agora de definir as curvas de nível. Então, essas curvas de nível eu posso estar desenhando nessas curvas de nível, ou eu tenho a possibilidade de, ao clicar as curvas de nível, ter a opção, quando eu começo a desenhar aqui, importar de um desenho em DXF. Então, com isso, eu posso trazer um arquivo que vai me definir o arquivo em DXF. Tá vendo? Aqui eu clico em relevo DXF. Eu tenho aqui a possibilidade de carregar. Então, eu clico em qualquer ponto da tela, busco o meu DWG e aí posso imputar de acordo com a minha curva. Tá vendo? Então, seleciono, tá aqui a minha curva de nível. Quando eu entro no 3D agora, eu já vejo o terreno, aqui neste caso o plano. Aí voltamos no nosso levantamento. Em vez de desenhar as curvas de nível, eu tenho essa ação agora aqui, DXF e DWG. Então, as curvas de nível agora foram reconhecidas e agora sim eu tenho meu relevo. Pode perceber aqui que eu tenho um vale, Então, eu tenho aqui os dois elementos. E agora, voltando aqui em levantamento,
tem a possibilidade também de trabalhar com plano cotado, né? No caso do plano cotado, eu posso estabelecer ao software cotas que vão me definir um plano, e aqui também o ponto cotado, onde eu defino pontos que vão estabelecer uma cota para eu fazer uma região também declive, né? Então eu altero, né, a modelagem aí do terreno com essas funções. A gente percebe que os outros elementos estão apagados. Então, ou seja, primeiro eu tenho que mudar para o item projeto, e agora no item projeto a gente percebe, ó, que movimentação de terra, desaterro, área passam a estar habilitados. Então a primeira coisa que a gente pode fazer, ó, é movimentação de terra. Então, no caso, quando eu clico em movimentação de terra, né, eu posso desenhar aqui uma área, veja, que vai ser a minha área de movimentação. Quando eu seleciono essa minha movimentação de terra, eu tenho aqui a possibilidade, ó, de determinar vértices no próprio terreno. Então, ou seja, esses meus vértices automaticamente já vão receber as cotas desse meu pavimento. Ou, caso contrário, vai ser um terreno horizontal. Ó. Tá vendo? Então, de um lado foi corte, de um outro lado foi aterro. Aqui a gente sempre tem a possibilidade, ó, de manipular, tá vendo? Mudar qual que é a cota desse meu desaterro. E o que é o enganchar? Se eu entro aqui, ó, e habilito, ó, automaticamente, ó, eles ficam na mesma inclinação. Então, se eu trazer agora a cota, ele sempre vai trazer também paralelo a esse plano que foi criado com o terreno. Então, ou seja, eu tenho essas duas possibilidades na hora que eu estou montando o meu plano de escavação, né? Então, aqui eu tenho essas duas possibilidades. Aqui eu posso trazer, né, a uma determinada cota. Então, tem algumas possibilidades. Outras coisas que a gente pode fazer. Determinar também, quando eu seleciono aqui, a opção de talude. Né? Então, eu digo quanto que vai ficar aqui para fora, por exemplo, 2 metros. E o software me faz, ó, o talude também para esse meu exemplo, para esse meu modelo. Então, são algumas opções que nós temos em relação a essa questão aí de manipulação. Posso voltar aqui em projeto. Um outro item que eu posso trabalhar é a escavação linear. Então, no caso da escavação linear, eu posso determinar, né, quero começar aqui, venho até aqui, aí depois eu faço essa volta e termino aqui. Então, ou seja, eu determino para o software qual que é a minha largura, né, profundidade, né, então, tudo isso eu determino para o software quais são, né, as características, e o software me faz também essa escavação linear somente nesses trechos aqui que eu determinei. Da mesma forma, eu posso selecionar, ó, posso definir a largura, eu quero como 2 metros, né? Então aqui, ó, ele já foi delimitando. Eu posso determinar também que eu quero, por exemplo, pegar esses elementos aqui e determinar que os vértices acompanham a inclinação do terreno. Eu posso determinar que eu quero criar taludes, né? Podemos mudar cotas, né? Então essa cota aqui, ó, eu quero trabalhar aqui no 0, ó. Então vai descendo e aqui vai trabalhando. Então, ou seja, eu posso ir determinando todas essas cotas também através da parte de propriedades. Um outro elemento que a gente pode modelar nessa parte de terrenos é o ambiente área, né? Então aqui eu posso determinar que eu quero modelar, por exemplo, essa região aqui. E o que vai acontecer? O software ele vai deixar essa parte com uma coloração, né, uma cor diferente no projeto. E a partir daqui eu consigo ir definindo um outro tipo de superfície, um outro tipo de material. Então, por exemplo, eu quero mudar, né, o tipo, né, de cobertura, né? Uma vai ser grama, outra vai ser, por exemplo, um asfalto, alguma coisa assim. Eu consigo mudar isso pelo sistema.
Tenho também como modelar o elemento rua, né? Então aqui também eu clico no ponto inicial, no ponto final, né? Posso finalizar. Também aqui quando eu modelo o elemento rua, tenho como determinar espessuras, superfícies, quais são os materiais, né, que vão ter. E aqui no 3D a gente já vê também a modelagem, né, desse componente já feito. Da mesma forma, eu posso clicar, ó, tem a possibilidade de colocar talude, posso colocar sólidos, né, à esquerda e à direita. Então, ou seja, eu quero colocar, por exemplo, à direita uma calçada de 1 metro. Né? Então aqui eu determino, ó, então ele faz essa calçada, tá vendo? Então, cria essa calçada no elemento. E aí, a partir desse ponto, eu quero, por exemplo, criar um talude. Então, eu entro aqui na parte de talude, adiciona, e ele cria para mim o talude já para esse elemento que eu acabei de criar. Né? Outra possibilidade também é a modelagem do elemento tipo praça. Né? Então, aqui a gente consegue modelar também, né, um elemento, né, que é um elemento retangular. Então, vou fechar aqui. Então esse tipo é um tipo praça, então é uma área, né, de aterro que nós criamos, né, uma superfície. E veja que o software automaticamente já ajusta também em relação a cortes, aterros, né, em função das cotas que a gente seleciona dentro do software. Né? Então, também são algumas opções que nós temos aí dessa opção praça dentro do software. Além disso, a gente tem outros elementos. A gente pode, por exemplo, modelar aqui a parte de escadas. Né? Então, da mesma forma, eu seleciono que eu quero modelar a escada. Então, é um editor que aparece, né, da escada. Então, ou seja, vou lá, lanço a escada onde eu quero. Posso aqui editar da mesma forma que a gente lança escadas dentro do modelo, né? E a partir do momento que eu lanço a escada, né, eu tenho a visualização desse meu modelo tridimensional da respectiva escada. E aí eu posso determinar quais são as cotas, né, inicial e final, os níveis, né? Então aqui, por exemplo, eu quero uma escada com 2 metros. Então ela fica aí com o nível 2 metros. Então, ou seja, você consegue ir modelando esses componentes, né? Modelagem de escadas, tem a modelagem de rampas, tem a modelagem de guarda-corpo. Um outro elemento também que a gente pode fazer são o elemento do tipo parede, né? Então a gente lança o elemento do tipo parede. E aí qual que é a vantagem de lançar a parede? Pode ver que ela acompanha, ó, a altura, a inclinação do terreno, ó, quando eu lancei no 3D ou em 2D. E aí eu tenho outras possibilidades. Por exemplo, eu clico aqui, tem a possibilidade, por exemplo, de falar que eu quero um guarda-corpo na parte superior. Eu posso determinar que eu quero um elemento sólido, né, que é como se fosse uma pingadeira, né, um revestimento. Tem a possibilidade de modelar também. Vamos pegar aqui em projeto, fazer aqui do ladinho a modelagem também do tipo canteiro. Né? Então aqui o tipo canteiro, a gente modela a região que a gente quer fazer tipo canteiro. Né? E aqui dentro a gente tem a possibilidade de selecionar o componente. Né? E aqui eu tenho, por exemplo, como definir altura, profundidade, os dados, né, em termos de perfis. Se eu pego aqui o 3D, a gente consegue verificar, ó, essa região que a gente modelou como um canteiro. Né? Posso colocar espécies aqui dentro, né? Então posso colocar uma vegetação. Então quando eu clico, né, vamos dar um ESC aqui, vamos pegar novamente aqui, quero colocar agora uma vegetação, seleciono essa área aqui interna, por exemplo, né, vamos fechar, e aqui eu posso distribuir. Então, por exemplo, nessa área aqui, ó, que é do tipo vegetação,
né? Eu posso determinar, por exemplo, que tipo de elemento vai ser, né? Então, quero, por exemplo, colocar arbustos, né? Então, eu entro aqui, determino que eu quero tipo arbusto, quero sobre o perímetro ou sobre a área, eu quero sobre a área, né? Qual que é a densidade, tá vendo? Mais, eu quero menos, tá vendo? Eu determino a quantidade de arbustos, qual que é a dimensão, qual que é a desordem, né? E aí a gente pode perceber que esses elementos já passam a fazer parte aqui, ó, do nosso canteiro, né? Posso modelar também elementos do tipo piscina. Então eu entro aqui, falo assim, aqui está sendo só o salvamento automático, perfeito. Vamos fazer do tipo piscina. Então aqui eu quero fazer uma piscina nessa região aqui. Então quando você lança também a área que você quer da sua piscina. Finalizou, você pode pegar qualquer trecho, transformá-lo, por exemplo, em arco, né? Pode controlar aqui qualquer inclinação, né? Aqui no elemento piscina, você consegue determinar qual que é a espessura da parede, fundo, altura, né? Desaterros, tudo isso. E sempre também temos aqui no 3D, tá vendo? O elemento já modelado, né? Então aqui eu posso clicar, ó, determinar, por exemplo, qual que é a altura. Então, ou seja, eu quero colocar 50. Podemos definir, por exemplo, qual que vai ser, né, a espessura, o material que vai ser utilizado. Ou seja, eu consigo ir modelando aí todos esses componentes. E se eu volto para o ambiente arquitetônico, né, veja que no nível planta baixa não tem. Se eu gerar um 3D, no 3D aparecem esses componentes, né? Então, ou seja, para eu fazer qualquer tipo de edição, eu tenho que ir no ambiente aqui, né, terreno, ou eu uso aqui, ó, tem o ambiente fundação e o ambiente terreno. Veja que eu tenho acesso a esses elementos que foram modelados também, né? Então, ou seja, eu consigo visualizar o nível aqui nesse 00 terreno, as entidades que foram lançadas neste ambiente terreno no início aqui do nosso trabalho.